Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live que nós vamos falar sobre comércio exterior, a regra do jogo no Comex. Aqui eu vou trazer 4 pontos muito importantes dentro de um processo de importação. É o preenchimento da declaração de importação com os valores corretos. Falarei também sobre a aplicação da mercadoria, o consumo e revenda. Também a vinculação, se existe vinculação entre o importador e o exportador, você vai entender. E os incoterms também, quero trazer 2 incoterms aqui, para os modais rodoviário e também para os demais modais. E se você quer saber mais sobre, se aprofundar mais sobre esse sistema de comércio exterior, de como agir de forma correta, de quem cobrar e tudo mais, e se aprofundar nesse tema que para mim ele é muito importante e eu gosto muito, né, dessa área de comércio exterior, você pode, e você acabar de deixar, né, sobretudo o seu dinheiro nos processos de importação interna, como eu disse na live anterior, não basta apenas só comprar lá no mercado externo, você precisa saber quais são os custos aqui dentro do Brasil. E se você quer se aprofundar mais, eu tenho um curso em importação prática. Nesse curso você aprende quais são os documentos, os passo a passo, início, meio e fim da operação, e assim você acaba guardando mais, né, vamos dizer assim, o seu dinheiro no bolso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o processo de importação, ele aqui dentro do Brasil, ele requer bastante atenção, requer que leia a legislação, requer que ficamos atentos às operações, porque uma vírgula errada dentro do processo de importação é multa na certa. Então ali eu dou direcionamento, né, mostrando o caminho de como fazer, e desde o exterior, adentrando em território nacional, e a finalização, a nacionalização da mercadoria e chegando a mercadoria até a sua porta. Aqui eu dou direcionamento para os importadores de pequenos, médios e grandes importadores, seja eles estudantes também, ou pessoas que estão iniciando nesse processo. Quer saber como funciona aqui dentro do Brasil. E assim você acaba seguindo esse passo a passo simples, porque é na prática esse processo de importação, você acaba guardando mais dinheiro no bolso. É isso mesmo. Clica no link da bio e conheça mais sobre o meu curso, e você vai acabar se aprofundando e vai entender. Caso você tenha dúvida, você pode também me perguntar. Vai deixando o seu like aqui, vai fazendo as suas perguntas se você tiver dúvidas, e diz o seu nome, de que cidade que você está falando, porque é muito importante para a gente também. A outra coisa, este meu curso, importação prática, ele é literalmente são só aulas na prática. Ali eu entrego mastigadinho para você importador, para você que está iniciando com o processo de importação, de como fazer a operação aqui no Brasil, tá, pessoal? Porque, como eu já disse, não basta só comprar a sua mercadoria, você paga a sua lucratividade dentro no Brasil, por não entender esses passo a passos do processo de importação. Ok? Então vamos lá. Eu quero dizer para vocês da divergência. O primeiro que eu disse, que eu citei sobre os pontos que eu vou trazer o primeiro, que é a divergência entre os valores declarados na declaração de importação. Tem um caso em outubro de 2004 sobre a Daslu, não sei se vocês lembram. A Daslu era uma loja de conteúdo de itens luxuosos, né? E até aquela época a Receita Federal, não existia para a Receita Federal parametrizações, ou seja, não parametrizava as declarações de importação, como o canal verde, canal amarelo e canal vermelho.
Então a Daslu, ela fazia bastante importação ali na época e comprava, por exemplo, valor bem hipotético, tá? Por exemplo, pagava $100 numa mercadoria lá fora e declarava sua mercadoria com valor menor, por exemplo, $50. E ali foi, em 2004, houve uma investigação da Receita Federal e realmente foi constatado ali sonegação de impostos. A partir daquele momento, a Receita Federal começou a trabalhar bastante toda essa operação para que começasse a realmente olhar para essas operações de importação, as mercadorias adentrando em território nacional, ou seja, colocando-se as parametrizações, fazendo com que os agentes federais fizessem uma fiscalização mais minuciosa da mercadoria com relação a preço. Então, as declarações de importações, elas devem ser declaradas de forma correta. Ou seja, se você comprou algo no exterior por $100, você precisa necessariamente declarar isso na sua declaração de importação, porque é em cima desse valor que é feito a base de cálculo dos impostos. Então tenham bastante cuidado com relação a isso. E outro detalhe, a Receita Federal tem uma tabela interna com os preços praticados comercialmente no Brasil. Então não adianta o importador, por exemplo, chegar, mas eu tenho como fazer $10 ou valor menor ou meia nota. Não, pessoal, a declaração de importação, ela deve ser declarada de forma correta, deve ser declarada exatamente como se comprou lá fora. Comprou $10, declarou-se $10. É em cima dessa declaração, é em cima desse valor de mercadoria que é feito toda a base de cálculo de importação. Só um pouquinho, deixa eu só ajustar aqui o negócio. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é a aplicação da mercadoria. Parece bobo, mas não é. A aplicação da mercadoria, a gente fala em consumo e revenda. Vou explicar. O que é consumo, Eliana? Por exemplo, você precisa saber o que essa mercadoria vai fazer no Brasil para o consumo. Por exemplo, se você compra rolos de tecidos, por exemplo, comprou rolos de tecidos, mas você está importando para o Brasil e nessa importação você vai agregar valor. Você vai colocar rendas, vai recortar esse tecido, ou seja, ela está entrando no Brasil para consumo. A mercadoria ainda vai passar por um processo de industrialização, vamos dizer assim, certo? Então, essa informação é preciso saber para colocar na declaração de importação, porque uma vez colocando de forma errada a Receita Federal entender que essa aplicação da mercadoria foi incluída errada na declaração de importação, logo a Receita Federal vai aplicar multa, que é 1% sobre o valor aduaneiro, isso previsto na legislação no artigo 711, certo? Vamos para o revenda. Revenda é quando você compra algo no exterior já pronto para ir para as prateleiras. Ou seja, você está comprando um produto, vamos lá, um perfume, meias, sapatos, joias, ela já vem pronta para você vender, ou seja, para o consumidor final. Então, essa aplicação na declaração de importação é preciso estar correto, por isso é preciso saber... você cliente, você importador, você despachante, você que está nessa operação de comércio exterior, saber para que exatamente essa mercadoria, o que exatamente essa mercadoria vai fazer no Brasil, tá? Então é preciso saber, consumo ela vai passar por um processo de industrialização e a revenda ela vai ser comprada, ela já está entrando no Brasil já diretamente para o consumidor final. Tá? Isso é passível de multa e tem um campo dentro da declaração de importação que é preciso colocar corretamente, porque a Receita Federal também avalia essa parte. É um ponto, parece bobo, mas é um ponto que a Receita Federal aplica multa e cuida bastante. Então, fique atento. O que a sua mercadoria vai fazer aqui no Brasil exatamente. O terceiro ponto é a vinculação entre o importador e o exportador.
O que é a vinculação do importador e exportador? Vamos lá. Por exemplo, você tem uma empresa, uma multinacional, você tem uma empresa no Brasil, essa empresa no Brasil, você está criando uma unidade no exterior, seja onde você escolheu, Estados Unidos, Paraguai, Argentina, e você tem uma indústria lá, né, uma distribuidora lá no exterior, essa sua empresa, ela vai importar para sua unidade no Brasil, certo? Ou seja, existe uma vinculação. Tem um campo dentro da declaração de importação a qual você precisa mencionar isso, se existe vinculação entre o importador e o exportador, sem influência de preço, ok? Então, você tem uma empresa aqui, uma empresa X no Brasil, você abriu uma segunda empresa no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, na China, logo você tem uma mercadoria lá e você quer trazer para a tua empresa aqui no Brasil, seja insumo ou seja já direto para revenda. Você vai trazer para o Brasil, isso pode, tá? Mas dentro da declaração de importação você precisa mencionar que existe um vínculo entre a sua empresa do Brasil e a empresa do exterior, tá? É preciso mencionar essa informação porque também é passível de multa. E o quarto item, não menos importante, é os incoterms. Os incoterms dentro do processo de importação, ele é muito importante, porque aqui é que cabe as responsabilidades. De quem é a responsabilidade do importador no Brasil e de quem é a responsabilidade no exterior. Então aqui eu vou trazer apenas dois, o FCA e o CPT. O FCA é utilizado apenas quando o cliente no Brasil compra algo no exterior que ele tem que retirar algo no exterior que ele tem que, é responsabilidade dele retirar essa mercadoria lá, tá? E o CPT, que é o caso aonde o exportador lá fora vende, entrega com todas as despesas, paga a entrega para no Brasil, na porta do importador. Então, FCA e CPT. Isso é muito importante aqui, dentro da declaração, uma vez você menciona que é o FCA, um acordo entre as partes, um acordo comercial entre as partes. O FCA, então, você vai colocar o valor da mercadoria, vai colocar o valor de frete. Esse frete é o importador no Brasil, é responsabilidade dele contratar para buscar a sua mercadoria. Então, isso tem que ficar muito claro, porque existe um campo dentro da declaração de importação que você precisa dizer qual é o local do Incoterm, ou seja, FCA tem que ser lá fora, lá no exterior, na China, nos Estados Unidos, aonde retirou essa mercadoria. O CPT é quando o exportador te vendeu com a despesa toda paga. Logo, o local do Incoterm CPT é o destino final, seja Foz do Iguaçu, seja para qualquer lugar do Santa Catarina, São Paulo, qualquer local no Brasil, ou seja, na porta do importador. Certo, pessoal? Então, esses são uns pontos muito importantes dentro do processo de importação. Existem vários outros pontos importantes. E o como que você vai se aprofundar nesse processo é entrando, né, obviamente, num curso que eu trago de importação prática. Ali eu trago dicas muito valiosas e importantes dentro do processo de importação. Ali eu falo claramente na prática como funciona. Eu trabalho há 16 anos nesse processo de importação. São 10.000 horas em registro de declaração de importação. Logo, ali eu trago pontos muito importantes e pontos a qual vai fazer com que você não deixe o seu dinheiro nos processos de importação, que é com armazenagem, sobretudo, e pagamento de multas, porque esses erros é 1% sobre o valor aduaneiro e não tem chororô, vamos dizer assim. Tem que recolher a multa, tem que pagar as armazenagens, sobretudo também, para retirar a sua mercadoria, senão, né, você nunca vai conseguir ter a sua mercadoria para poder vender ou para poder passar pelo processo de industrialização e depois fazer a distribuição no Brasil. No link da bio aqui, você pode clicar e conhecer mais sobre o meu curso. Esse curso eu falo tudo que eu aprendi nessa caminhada de 16 anos aí de comércio exterior. E neste curso tem vários benefícios, né? Que é o acesso à plataforma por 1 ano, ali você pode ver a hora que você quer, a forma como você quer, aonde que você quiser,
né, acessar esse curso para se aprofundar. Ali tem caixinha também de dúvidas, a qual você pode estar fazendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas. Você tem acesso também a 30 dias via e-mail após a finalização desse curso comigo, né, na íntegra, me ligar, passar mensagem, ali eu vou estar dando direcionamento sobre as suas dúvidas, né, personalizando também as questões suas dentro desse processo. Se você tiver algum processo parado em fronteira, processos que precisam de uma atenção especial, de voltar para a legislação e entender, a gente também pode estar dando esse direcionamento, porque às vezes acontece algo tão peculiar que muitas vezes a gente é pego, né, de surpresa e a gente não sabe como agir, porque a legislação ela é diferente da prática e nada mais que você perguntar aos colegas, né, ler a legislação, dar uma olhada, porque às vezes não aconteceu com a gente, mas já aconteceu com outros colegas, ele pode estar nos direcionando e fazendo com que o seu processo seja resolvido o mais rápido possível, porque lembra, quanto mais a gente demora a desembaraçar o teu processo quando está em território nacional, logo a sua armazenagem vai ficar muito alta e ali acaba ficando toda a sua lucratividade. E aqui a ideia é você reter quanto mais dinheiro, liberar de forma mais rápida e reter e fazer com que o seu dinheiro realmente fique no bolso e aumente cada vez mais a sua lucratividade dentro desse processo de importação. Então, como eu já disse, tem o link da bio, entra lá, conhece mais, dúvida pode perguntar. Nós estamos aqui para sanar todas as dúvidas. Não sei tudo sobre comércio exterior, obviamente, mas o pouco que sei sobre o modal rodoviário. Eu trabalho aqui em Foz do Iguaçu, Paraná, há 16 anos, então modal rodoviário eu tenho aí uma vasta experiência de como fazer, de como se iniciar a operação e também dar direcionamento e fazer com que todo mundo fique comprometido na operação, porque um processo de comércio exterior precisa estar todo mundo comprometido, desde o exterior, o exportador, o representante do exterior, o agente de carga, o despachante, a aduana, tudo isso precisa estar alinhado para que o processo age de forma legal, age de forma rápida e o processo seja desembaraçado de forma correta. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, esses 3 pontos importantes. Então aqui a divergência de declaração de importação sobre os valores, né, colocado de forma correta, a aplicação da mercadoria, consumo e revenda, a vinculação entre o importador e exportador e o Incoterms, que são importantes. Tem vários outros Incoterms também, tá? Mas aqui eu trouxe só 2, porque nosso tempo aqui é curto. A ideia aqui é trazer para vocês de que é possível a gente ter clareza dentro do processo e minimizar cada vez mais os erros dos processos e diminuir cada vez mais a sua mercadoria em estação aduaneira. Eu agradeço imensamente a participação de cada um de vocês. Toda quarta-feira, lembrando aqui que toda quarta-feira eu vou trazer pontos importantes dentro do processo de comércio exterior. Todas as quarta-feiras às 8 horas da manhã eu vou estar aqui para falar com vocês, trazer aí pontos importantes. Se vocês também tiverem dúvidas, pontuem as dúvidas. Eu vou trazer para a live para a gente estar discutindo sobre isso, porque são temas importantes e sobretudo, essa clareza, ela é importante não para você importador, para poder instruir o seu representante legal, teu agente de carga e também o exterior, para saber se a tua mercadoria está vindo de forma correta, para ver se não está tendo nenhum tipo de problema, ou se quando adentrar em território nacional você não vai ter nenhum tipo de problema também com vários outros assuntos que eu quero trazer e pontuar para você. E vocês também pode, essa gravação ela vai estar gravada, essa aula aqui vai estar gravada aqui no Instagram e a gente também vai levar para o YouTube. Vão lá para o YouTube e pode assistir várias vezes da forma que vocês quiserem. E a dúvida que vocês trouxerem para mim, tiverem, pode trazer, que eu quero pontuar, quero esclarecer, e assim vocês vão ficando cada vez mais expert dentro do processo de importação. Tá bom? Obrigada e até a próxima.